Em cada terra há pessoas que não aparecem nos livros, não ocupam manchetes, não procuram palco, mas carregam histórias, memórias, saberes, gestos que passam de geração em geração. São pessoas que construíram comunidades, preservaram ofícios, mantiveram tradições, criaram o futuro e ajudaram a dar alma ao lugar onde vivemos. Durante demasiado tempo, muitas destas histórias ficaram apenas na memória de quem as viveu. Por isso, nasce este projeto. E o resto é paisagem, pessoas singulares, a alma de um povo. Uma conversa, um lugar, uma história. Porque há histórias que, se não forem escutadas hoje, amanhã serão apenas paisagem. Hoje, a nossa história leva-nos até à Quinta da Ucha para escutar o Sr. Delfim, homem de palavras, de palco e de memórias, porque algumas histórias merecem ficar. Então quando é que queria marcar? Se você estivesse disponível agora, fazíamos agora, mas agora não pode, eu venho aqui amanhã. O que é que acha? Amanhã Amanhã é terça. é terça. Então aparece, mas eu não... Diga. não Eu quero ouvir as suas histórias. Fui Quero saber, olha, o que é que o senhor fez na sua vida enquanto trabalhou? trabalhando. Que idade é que tem? Que é um mistério, ninguém sabe. Você deve ter bem 40 anos, não é? Sim. Dobrando ainda não chega. Ainda não chega, não é? Já são 88 completos. Só que andei aqui às voltas, em Quinta da Ucha, não sabia onde é que era a sua casa. E passei ali por um vizinho seu que disse: ele ainda hoje andou a podar em cima de umas escadas de 2 metros. É A verdade. apanhar ali um combo. É verdade, você andou a fazer isso. Não para. É preciso ter cuidado Eu nestas também. idades. E quando a pessoa morrer, quando fizer, ainda demora muito. Eu não quero. Nasci em 1937 e sou Delfim Martins de Almeida. Sempre vivi aqui na Quinta da Ucha e continuo a viver enquanto Deus me der vida. Sr. Delfim, antes de mais gostava mesmo muito de agradecer o facto de ter aberto as portas da sua casa para me receber hoje aqui. Sabe que é um prazer muito grande ter esta conversa consigo. Já o conheço há muitos anos, cresci a conhecê-lo, aqui em São Pedro de Castelões, onde é uma referência, e por isso queria muito agradecer-lhe a sua generosidade. Não tenho nada que agradecer porque o prazer foi todo meu. Vamos ver, ainda não sabe, quando vamos ver no fim, se foi um prazer ou se foi um desprazer, mas vai ser um prazer. Normalmente consigo, não há problema. Olha, Sr. Delfim, o Sr. Delfim, eu gostava que me levasse ao princípio da sua vida, daquilo que se recorda. Como é que era a Quinta da Ucha e Val de Câmara nos anos idos de 1937. O que é que se recorda dessa altura? Eu já me recordo, já mais passado 3, 4 anos. Sim. Porque a partir dessa data eu já lia, porque eu comecei a ler muito cedo. Você começou a ler muito cedo? O meu pai ensinava-me e era exigente. E eu com 4 anos já lia o jornal. Não me diga. E com 5 anos... Que jornal é que lia? Era o 1º de janeiro. Muito bem. O meu pai ensinava. E mais importante, esse jornal era tempo da guerra, que eu andava na escola. Sim. E esse jornal só se vendia em Oliveira das Meias. Porque em Val de Câmara não se vendia jornais. Não se vendia jornais. Só mais tarde o cego Castanheira é que veio vender. Mas nesse tempo, era tempo da guerra e eles queriam ouvir as notícias. Sim. E que as pessoas, não havia rádio, não havia comunicações de raça nenhuma. E então iam a pé daqui a Oliveira das Meias comprar o jornal. Todos os dias. Era o meu pai e o Serafim Borges da Casa da Valgrosa. E eram só 3 indivíduos que andavam na escola, onde é agora o centro paroquial. E eram 3 indivíduos. Era o Manuel José Gestor, o meu pai e o Serafim Borges. Tinham a 4ª classe daquele tempo. Era muito bem. E então, como é que eles faziam? Iam à hora da sesta, a pé daqui, ia por ali para Ricoca, Mata do Covo, ia comprar o jornal
E quando chegava cá com o jornal, vinham aqui para a loja do meu tio Manuel, para a Tasca, e o que era? Queriam que lesse, mas naquele tempo nem toda a gente sabia ler. E então, como eu lia muito bem, havia entre as duas portas uma caixa enorme de guardar milho, levava para aí 100 alqueires. E depois tinha uns bancos, máquinas de catequese. Sim. E eles, o que é que faziam? Punham lá, fechavam a caixa, punham um mocho e eu ia lá para cima ler. Em pé? Não, sentado no mocho, a ler as notícias, a ler o jornal. As pessoas, Pequenino, não era? Pequeno. As pessoas estavam ali a ouvir e era como que fosse era a televisão, não é? Era a televisão da altura. Era como que fosse uma telenovela. Sim. Eu lia em voz alta e havia mulheres e homens até que, por ver eu a ler daquela maneira, ficavam emocionados. E então lia o jornal e outro dia e outro buscar. Era um dia sim, outro dia não. Sim. E aquilo era engraçado porque eles queriam ouvir, puseram-me lá no palanque. Sim. Desde pequenino nos palcos. No palanque, e eu lá ia lendo o que tinha o jornal naquele tempo era como o lençol. E lá ia lendo aquilo, estava lá horas. Havia momentos em que aquilo era um silêncio, como que fosse uma igreja. Coisas que já não se vivem nos dias de hoje, não, no dia de hoje, não. Era uma coisa extraordinária. O Sr. Delfim, então, começou muito cedo a ler, mas foi à escola. Fiz a quarta classe. Onde é que andou na escola? Ali no Covo. No Covo. Quem era a sua professora? Era a Dona Isabel. Dona Isabel. Até tenho ali o dicionário que era dela. Ela ofereceu-me. Ofereceu o dicionário? Ofereceu, está assinado por ela, Isabel Vaz de Almeida Teixeira. E ela era muito exigente. E eu fui mais cedo um ano, porque o meu pai foi ter com ela, ele já sabe ler. E fazia somas de 2 algarismos. E o rapaz queria vir para a escola, mas não posso ir. Depois ainda arranjou uns documentos que era do Presidente da União Nacional para poder fazer o exame da 3ª classe, antes de um ano. E eu E fez, acabou por fazer. Acabei por fazer. Então fez 4 anos em 2? Fiz o seguinte, fui mais cedo, sim. A professora aceitou-me lá e eu depois avancei, estive 3 anos. Certo. 2º, 3º e 4º. E ia embora. E acabou, mas gostava de ter continuado, não gostava? Gostava muito. Não gostava? O que é que gostaria de ter sido? Professora, talvez? Bem, era toda médico, aquela área. Sim, mais das letras, não é? Sim, exatamente. Mas há um desgosto grande de não ter conseguido estudar porque teve que ir trabalhar cedo, depois, com certeza, não é? E depois meus avós maternos eram de Dornelas. Eram de Dornelas, sim. E havia lá também, que eles começaram a saber como é que eu fazia aqui. E depois li o livro todo, o Imperador Carlos Magno, com letra miudinha e com folha de Bíblia, à luz de uma candeia de petróleo, aquelas candeitas espetadas na parede. Havia lá uma casa que era de uma tia da minha mãe, a tia Ermelinda, uma mulher extraordinária. E iam para lá as mulheres, antes de eu ir, iam para lá as mulheres fazer meia, fiar, às vezes dançar, porque em Dornelas havia muitos indivíduos a saber tocar instrumentos. Sim, concertinas e violas. E bandolas. A bandola eu até tenho aqui uma. Sabe tocar? É centenário. Sim, sim. Agora já não tenho possibilidade. E depois o que é que eles fizeram? Fizeram o mesmo comigo no tal livro. O Imperador Carlos Magno, li aquilo tudo. Mas foi sua tia que lhe arranjou esse livro? Quem é que lhe deu o livro?
Era lá do meu avô. Ai, do seu avô. O meu avô era albitar. E tratava gado e dali. Naquele tempo não havia dinheiro para ir ao médico. Muitas vezes chegavam lá, oh, Tijuquim, Tijoquinho. Tijuquim, Tijoquinho. oh, Tijuquim, marque-me aí qualquer coisinha para dar à minha filha, que ela, lá uma vez um velhote, ela não come nadinha. E ele era muito engraçado, meu avô, era extraordinário. Disse-lhe assim, olha, ela de manhã cedo que esteja aqui com a corda e com a vozinha, e veio mais eu à pena fundeira, lá ao fundo do mortido, buscar um molho de carquejas, que ele quando chegar aqui come tudo. Fica lá com apetite, não Foi é? uma receita aquela que... Falta de trabalho, não é? Falta de... Exatamente. O trabalho sempre fez bem ao corpo. Agora, desde que não seja demais, não Pois, claro que não. temos. Se for possível, vão ser dois. Os que o senhor quiser. Um mais sério Sim. e outro para a gente se dar Tá bem. uma gargalhada. Vamos lá. Ser mãe, grandeza tamanha encerra, que ninguém a pode cantar. É ser rainha na terra e no céu ter um lugar. Ser mãe não é só gerar, é sentir, sofrer, amar, dar-se aos filhos por amor, passar noites em claro, sem queixume nem reparo, e dar graças ao Senhor. Ser mãe é ser ombro amigo, amparo, refúgio, abrigo, um mar imenso de amor. Se ainda tens mesmo velhinha, tens no trono uma rainha, tens a graça do Senhor. Mas se acaso já morreu, levanta os olhos ao céu e reza-lhe com fervor, pois quem tanto amou e sofreu, só pode estar lá no céu, bem pertinho do Senhor. O senhor ao fim depois regressou então da tropa e casou. Casei, tenho duas filhas, Como é que chamam os seus filhos? uma é a Amélia, Maria Amélia, Bonito. e a outra Filomena Sofia. E já tem netinhos? Já tenho uma neta médica já. Foi. Que orgulho, É. senhor Alfim. E todos saíram ao avô, os filhos, ao Não, pai, neste caso, sim. de gostar de ler e de... Toda a gente. E agora a minha neta é que escreve coisas bonitas. Ela já publicou algum... Não publicou, mas escreve coisas bonitas. E lembra-me de uma quadra, A sua neta médica. lembra-me de uma quadra que ela uma vez escreveu para aí, ela devia ter uns 9 anos, ou quê, e foi a coisa mais, dizia assim, era o Santo António pequenino, que eu tenho nos meus brinquedos, tinha ao colo um menino com quem partilho os segredos. Se pudesse agora olhar para trás, sabendo aquilo que sabe da vida hoje em dia, que sabe muito, o que é que diria ao Delfim menino de diferente? Que conselho é que lhe daria? Faria alguma coisa diferente? Dava-lhe alguma sugestão, algum conselho? Não, só diria aquilo que o meu pai sempre me disse. O respeito às pessoas e às pessoas e a tudo, ter respeito pelas coisas. E primeiro orientar a vida e depois gozar a vida. Conseguiu fazer essas duas coisas? Conseguiu ter tempo para gozar a sua vida? Quando se é novo, Trabalha-se. trabalha-se e não é só isso. A gente perde às vezes tempo onde não devia. Tem algum sítio onde tenha perdido tempo onde não devia? Que Não. possa partilhar. Não. Nós se calhar ligamos muito a coisas que não têm valor. É mais isso, não é? Exatamente. É isso. Exatamente. Se calhar com a sabedoria que a idade nos vai trazendo, nós depois olhamos para trás e pensamos se calhar não deveria ter dedicado ou preocupado tanto com Bem, este ou aquele tema, não A é? verdade é esta. Se fosse agora, há coisas que eu fiz e não faria, e fazia coisas que não fiz e faria. Mas isso toda a gente. É normal, faz É, parte. gente. São escolhas.
São opções. Exatamente. Há quem chama o destino, outras pessoas que não acreditam, mas a vida é feita destas sucessões, não é? Agora, eu queria ficar com um registro de umas papeladas que eu tenho e consegui lançar aquele livrozinho Como é que chama o seu livro, para quem não conhece, Adelfim? pelas margens do mundo, Do Rio do Rio Moscoso. Moscoso. Pelas margens do Moscoso. Do Moscoso. E é um livro de poesia, não é? É, Uhum. essencialmente. Quando é que lançou? Já há alguns anos, lembro-me Foi agora, foi ano passado. Ano passado? Foi, Uhum. foi ano passado. E eu, E é uma coletânea dos seus melhores poemas. o Sr. Agostinho Castro me viu e algumas vezes vinha aqui, fomos amigos, e ele às vezes vem até aqui, senta-se aqui para beber um copo, como se costuma dizer. Claro. E conversar um bocadinho. E ele foi o autor, disse, não, eu tenho de passar isso a limpo. Eu tinha tudo Em papel. em papel. Sabe como era o meu arquivo do papel? Era, as caixas das camisas têm a medida de 1 A4. No A4, e vai E eu ia buscando e ia pondo. colocando. Sim. Encheu outra camisa em cima. Era o meu arquivo. O senhor Delfim tem que deixar isso em herança a alguém, para guardar, não é? Que isso é um legado que não se pode perder. Ficou o livro agora. Está tudo no livro. Tá. Tem aí umas coisitas por fora, É. mas já não são assim tantas como isso. Uhum. E também alguns dos que estão de fora. Uhum. Nem que saiam, não se perde nada. São as neiras. Exatamente, com as asneiras, isso. Não deve ser assim tão asneiras. O Sr. Delfim também tem uma ligação ao teatro, não é? Aliás, foi aí que eu o conheci, na APDC. Pois Como é que surgiu este capítulo na sua vida? foi a Carolina. A professora Carolina, não é? Está sempre a desafiar tanta gente que ela não para também. Carolina, a minha mãe, portanto, elas eram as duas, a Carolina e a Alice, e eram netas da tia Maria. E a avó era um bocadinho dura e elas vinham para baixo e a minha mãe penteava-as ali em casa dela. E ela, depois a Carolina foi crescendo, foi a Angola ou a Moçambique, ou não sei onde foi. Mas foi em Angola. Ela esteve. E veio e pronto. E eu agora, o Agostinho Castro. O senhor Agostinho Castro, faça favor. Que o respeitinho é bonito. É bonito. Ele disse, eu vou passar isto tudo ali. Pensou, ele se calhar tem lá mais coisas que eu tenho aqui. Sim, mas guardou-as. Ele guardou, tem aquilo tudo guardado. Mas estávamos a falar do teatro, lembra-se? Então, ele foi um dos autores do livro e a Carolina foi uma das autoras de eu ir para o teatro. E eu naquela altura, agora tenho Parkinson, não. Naquela altura, eu... Lembra-se em que ano é que foi? Decorava, não sei bem que ano foi. Eu decorava tudo, tintim por tintim, uma facilidade. E sabe que o Sr. Delfim também tem uma voz muito boa, sabe? Eu tinha... E isso ajuda muito a transmitir. Eu, por exemplo, estava a ler, eu tinha essa facilidade. Eu, quando estava a dizer as coisas de cor, estava a ver o papel. Faz-te conta que estava a ler. Sim. Isso é uma qualidade incrível. Sim. Era isso. É chamada memória fotográfica. Exato. Fica com aquela imagem. Faz-te conta. Aquilo que estava lá escrito. Eu via aquilo. Ou seja, um dos seus ensinadores foi o professor Alberto Bastos. Foi um grande amigo. Ainda aprendi muita coisa boa com ele. E foi um homem que me fez falta. Faz falta a muita gente. Há dois indivíduos que me fizeram falta. Eu já não vou para a família, porque a família é normal, mas
na vida real era o professor Gonçalo Professor Gonçalo. e era o Alberto. Eram os dois teios extraordinários. Eles também Eram preferências, bem. eles eram uma maravilha. Eu ainda hoje, quando se fala no Alberto ou no professor Gonçalo, fico um bocado emocionado. Fica comovido. Com Porque saudade, claro. eu comecei a habituar-me a não fazer nada sem pedir a opinião ao Alberto ou ao professor, conforme os anos da coisa que fosse. E aprendi muita coisa boa com o Alberto. Parecia uma bola de vento no ar, parecia que não dava valor às coisas, mas era um homem de uma cultura bastante elevada. Assim, muito acima da média. Era, E de uma profundidade de sentimentos muito grande, não é? era, Da sim, cena ao senhor. fim. Era, sim, senhor. E depois exigia, Muito. ele Dava-nos uns dava berros. dos berros. Dava-nos uns berros. E era respeitado. É. Que ninguém arrebitava cachimbo, como se costuma Não. dizer com ele. Eu agora nesta peça já não entrei porque sim, não me sinto já. Claro. Há fados para tudo, não Ah, é, senhora? amarelo, pensei. Qual foi assim o papel que mais gostou de fazer? Tem assim alguma lembrança ou foram Tem todos? a dança. O mais importante para mim foi Wolframia. Aquela peça de Wolframia. Foi uma coisa fora de série. E o padre da Sara, como é que chamavam? Questões de vizinhança. E fizemos aquele também foi o pai de. Como é que se chamava? Pronto, não interessa. Era uma peça que eu era o pai e mais a filha, as dois pobretas a fazer de ricos. E quem é que contracenava consigo nessa peça? Era uma rapariga, era aulas de Mesquita. Ela era muito mais bonita que eu. Então era bom, porque assim faziam um equilíbrio ali no palco. Mas ela era extraordinária também. Só que tinha um problema. Era preciso ela estar atrás nos bastidores, a gente tinha de ir chamá-la, porque a vida dela era jogar cartas. E era assim um. Pronto, era uma boa viva, como se costuma dizer, não é? Mas foram bons tempos, não foram? Muito bons tempos. Educou-se muitas gerações ali também na PVC e continua a fazer-se. E misturava-se muitas pessoas, conhecia. E eu gostei de ver agora na despedida, eu fui lá e disse lá 2 ou 3 palavritas e vi as pessoas emocionadas. Na despedida? Qual despedida, Sr. Delfim? Despedida do teatro. Quando você saiu do Quando eu teatro? fui anunciar que tinha chegado a minha vez. E Já está emocionado outra vez, Sr. Delfim. É normal. ela, Mas você nunca vai deixar de ser da família, sabe disso, não é? estou convencido, mas eu achei importante as pessoas vieram cumprimentar-me E chorar. É porque eu ajudei lá logo a visita. Não ajuda só, se me permite a minha opinião. Acho que o senhor ajuda, ensina, inspira e isso é muito importante para toda a gente. E para as novas gerações também, que possam ainda ter o privilégio de o conhecer um bocadinho melhor. Exatamente. É esse Delfim. Tenho um também muito bonito, eu gosto muito, é o meu cão. Já tive um cãozinho de raça todo branquinho, de pelo comprido até ao chão. De orelha murcha e caída, mas sempre feliz da vida, muito alegre e brincalhão. Espalhava alegria a toda a volta e como andava sempre à solta, saltava feliz e contente. Corria tudo, não tinha peia. Era o brinquedo da aldeia, brincava com toda a gente. E a pequenada então delirava com o pão. Fazia-lhe judirias e ele consentia. E içava o pelo, roncava, fazia até que ferrava, mas era só fantasia. Viver sem aquele cão estava fora de questão. Nem nisso queria pensar. De focinhito em riste e o rabito a dar. Sabia se eu estava triste ou me apetecia cantar.
Mas um dia, já velhinho, despediu-se o pobrezinho. A morte levou o meu cão. Chorei, não o nego mesmo agora. Há muito que se foi embora, mas olha que ainda mora aqui no meu coração. Este também é muito bonito. E eu disse que não queria mais, exatamente porque sofri com a morte dele. Como era? Faltava-lhe falar. Era extraordinário. Então, deixa-me só recuperar aqui. Tinha os seus avós de Dornelas e também tem lembrança dos seus avós? Não tenho lembrança que eles não deixaram fotografia. Mas conheceu? Não. Não conhecia. Já não conheceu, sim. Era o tio Billy. Ainda chamou aí a saída da água. Sim. Para fora chama fundo do tio Billy. E depois fui crescendo e sabe como é. Tive uma infância feliz, gostei. Comecei a trabalhar muito cedo, mais os meus pais. E trabalhava como qualquer outro. Muito cedo, muito. No trabalho, em que área? No campo? No campo. No campo. Naquele tempo não havia. Era a agricultura, não é? Naquele tempo não havia. Agricultura, subsistência. Não havia mais Não nada. havia mais nada. Ou era trabalhar no campo, ou o meu amigo. Sim. E depois veio a hora, os namoricos. Não foi assim. Não foi muito namoradeiro? Muito não. Depois fui para a tropa. Apaixonou-se e pronto. Conheceu uma rapariga Exatamente. muito bonita, não é? Mas casou antes de ir para a tropa ou Não. ou depois? Só casei depois. E trocaram muitas cartas enquanto esteve na tropa? Temos cartas, tenho cartas, mas agora nem sei onde estão. Sim. Estadas num molho, Sim. porque eu Onde é que fez a tropa, Sr. Delfim? fiz em vários lados. Eu fiz a recruta em Santarém. Santarém não. Em Cabralhinha 7, na calçada da Ajuda. Depois vim para Santarém e estive lá 25 meses. Depois vim embora e quando arrebentou aquele Angola, eu tinha já um ano de casa, fui chamado, eu e outros mais. Fui chamado outra vez e fomos mobilizados para a Guiné. Só que eu acudi a mim e aos outros. Fui ter com o Dr. Manuel Gonçalves, a Lisboa. Ele dava-se muito bem comigo, eu quando estava em Lisboa ia lá todos os dias. A filha precisava de querer dar umas voltas, a Ana Maria, e ela pedia-me, Sr. Delfim, peço ao meu pai, diga-lhe que é para me ensinar isto ou aquilo. Pois isso eu aceitava, mas ela chegava cá fora, só cumpria as horas. O pai diz, vais, mas quero-te aqui pelo menos a 1 hora. Sim. Era mais tardar. Sim. E achei que fiz a tropa muito bem feita lá. Mesmo os oficiais eram meus amigos. Escrevi lá versos que foram para o país inteiro. Que eu escrevia e toda a gente copiava. Coisas maravilhosas que eu agora, se estivesse, elas valiam dinheiro. Pois, acredito que sim. Porque... E em que altura começou a escrever versos? Foi desde pequenino ou houve uma altura... Olha, vou contar uma história que vai lhe dizer quando era. Eu sempre escrevi versos. Fui para a escola e com aquela idade já escrevia versos. E eu era ingênuo. A professora uma vez disse à senhora, bem, amanhã quero que vocês, todos trazem uma quadra em relação a esta lição. Não recordo mais lição. O que trouxer a quadra mais bonita tem um prémio de um livro. Eu, cá fora, outro dia cá fora, disse a minha quadra. A quem? O Tomás da Ana da Catarina. O Tomás da Lida Rabaceira. Sim. Disse-me cá fora. E ele era repetente já, estava no 13º ano. Meu Deus. E eu tinha 9. Pois. Fui com 6, 7, 8, 9. Sim. E ela foi e disse aquilo. Amanhã trouxer a quadra melhor.
ganhaste prémio. Eu cá fora disse ao rapaz e ela pôs-nos em lixa a passar à roda Já da estou a cena. imaginar o que é que aconteceu. Chegou a coisa do Tomás. Ele estava à minha frente, disse a minha quadra. Olha, nem queiras E pode saber. ter sido um desgosto para si, Nem né? queiras saber, eu fiquei Doente. aterrado com a Dona Pois, Isabel. é uma traição, não A é? Dona Isabel não era de brincadeiras. Mas eu, naquele espaço de tempo, aquilo foi segundos, disse outra quadra. E o livro está aí. Isso é brilhante, essa história é linda. Muito bem, muito bem. Fantástico. É daquelas coisas, você ainda mais desafiado se sentiu. E inspirou-se com aquela situação. Exatamente. Não é? Não se lembra da quadra? Não, Já há muitos anos, não é? não, parece-me que era sobre a cotovia. A cotovia. Toda a noite canta lá na fonte da cotovia. Pois eu, se fosse, cheguei, cantava também todo dia. Era à volta disso, à volta disso. Lindo, lindo. Muito bem. Então foi desde cedo, sempre a trabalhar. Sempre a escrever. Fazia sentir bem escrever, não era? Era uma Era. coisa que gostava de fazer. Era quase como um desabafo. Era, Não exatamente. é? Muitas vezes. Sempre gostei de escrever. Mas, E lá na tropa estava a dizer que tinha safado assim e aos outros porquê? porque fui pedir ao doutor e ele, E ele conseguiu livrar-vos de. éramos 28 indivíduos que estávamos para ir para a Guiné já de 58. Portanto, eram pessoas já velhas, já estavam em casa há um ano, alguns casados, outros tinham filhos. Pois. E E era uma situação uma situação terrível. terrível. Eu disse lá para o Sr. Doutor, Sr. Doutor, eu não vou para a tropa, as pessoas me matarem. Tens de ir, se estiveres aí, mas eu segunda-feira vou tratar disso. E arranjou em Cavalaria 6 no Porto. Gente mais nova, era daquele ano, Sim. e nós ficamos lá meio ano. De reserva, não é? Nós estávamos lá no quartel e em serviço, Sim. mas meio ano estivemos lá, só depois é que viemos embora. E, portanto, acudi a mim e aos outros, que eu saí, apanhámos uma bebedeira que eu não quero saber. Para festejar, não é? Aquilo, a Escola Prática de Cavalaria, era uma escola. Aquilo era extraordinário, aquilo tudo, não havia nada fora do sítio, nem havia uma coisa extraordinária. E eu... Ou seja, havia muita disciplina, não é? Muitas. E aprende-se também a ser disciplinado Pois aprende. na tropa. Aprende. A tropa, eu até digo mais. A tropa ensina-me de coisas de mal. Aprende-se lá o diabo e a mãe. Mas é uma escola de vida. Para quem aceitar, havia indivíduos que iam para lá para a tropa e não ligavam assim muito à vila. Era para lá de qualquer maneira, mas quem fosse para lá e pensasse bem naquilo que nos ensinavam, era um artista. E talvez por isso eu até recebi lá uma coisa que está na caderneta, por bom comportamento, Conhecimento, não é? conhecimento e tal. Só que eu queria-me Queria-se ir embora. ir embora. Pois. Fazer a sua vida. E não é? O meu pai estava sozinho, o meu pai casou com 43 anos. O meu pai fez a Primeira Guerra Mundial. Ai, não sabia. Fez a Primeira Guerra Mundial. E fez Onde é que ele esteve? a travessia do Rovuma, que foi uma das façanhas maiores das tropas de Moçambique. E ele fez a travessia do Rovuma. E ele foi ao Delfim. Em França, por isso é que eu sou Delfim. Era Delfim em França e era o Jean lá o meu pai lá na Moçambique. Sim. E pronto. Agora tenho então um outro. Tenho o do vinho. O vinho ou passar já mais para a frente, para aí aguardente.
É como o senhor quiser. Dizem que o vinho é maroto, que deixa o homem todo torto e lhe arruína a saúde. Mas isso apenas serve para aquele indivíduo que bebe em 3 dias um almoço. E se fica um homem doentinho, dizem logo, é do vinho. Mentira, por enganos. Porque há quem beba até cair, passa a vida a sorrir e dura mais de 100 anos. Se querem também passar do 100, bebam do tinto, que faz bem. Disseram até na televisão. Mas eu, para vos ser muito franco, bebo de tinto de branco, mas nunca vi distinção. E como veem, estou em forma e 88 já lá vão. Por isso vos quero dizer, procurem saber beber, mas bebam para a frente, não me deixem ir beber sozinho, porque é ponto bem assente que já morreu com água mais gente do que há de morrer com vinho. O senhor Delfim depois regressou então da tropa e casou. Casei, tenho 2 filhas, Como é que chamam as suas filhas? uma é a Amélia, Maria Amélia, Bonito. e a outra Filomena Sofia. E já tem netinhos? Já tenho uma neta médica já. Foi. Que orgulho, É. Sr. Delfim. E todos saíram ao avô, os filhos, ao Não, pai, neste caso, sim. de gostar de ler e de... Toda a gente. E agora a minha neta é que escreve coisas bonitas. Ela já publicou algum... Não publicou, mas escreve coisas bonitas. E lembro-me de uma quadra. A sua neta médica. Lembro-me de uma quadra que ela uma vez escreveu para aí, ela devia ter uns 9 anos, ou quê, e foi a coisa mais, dizia assim, era o Santo António pequenino, que eu tenho nos meus brinquedos, tinha ao colo um menino com quem partilho os segredos. Se pudesse agora olhar para trás, sabendo aquilo que sabe da vida hoje em dia, que sabe muito, o que é que diria ao Delfim menino de diferente? Que conselho é que lhe daria? Faria alguma coisa diferente? Dava-lhe alguma sugestão, algum conselho? Não, só diria aquilo que o meu pai sempre me disse. O respeito às pessoas e às pessoas e a tudo, ter respeito pelas coisas. E primeiro orientar a vida, e depois gozar a vida. Conseguiu fazer essas 2 coisas? Conseguiu ter tempo para gozar a sua vida? Quando se é novo, Trabalha-se. trabalha-se e não é só isso. A gente perde às vezes tempo onde não devia. Tem algum sítio onde tenha perdido tempo onde não devia? Não. Que possa partilhar. Não. Nós se calhar ligamos muito a coisas que não têm valor. É mais isso, não é? Exatamente. É isso. Exatamente. Se calhar com a sabedoria que a idade nos vai trazendo, nós depois olhamos para trás e pensamos se calhar não deveria ter dedicado ou preocupado tanto com Bem, este ou aquele tema, não A é? verdade é esta. Se fosse agora, há coisas que eu fiz e não faria, e fazia coisas que não fiz e faria. Mas isso toda a gente. É normal, faz É, parte. gente. São escolhas, são opções. Exatamente. Há quem chama o destino, outras pessoas que não acreditam, mas a vida é feita destas sucessões, não é? Agora, eu queria ficar com um registro de umas papeladas que eu tenho e consegui lançar aquele livrozinho Como é que chama o seu livro, para quem não conhece, Sr. Delfim? pelas margens do mundo, Do Rio, do Rio Moscoso. Moscoso. Pelas margens do Moscoso. Do Moscoso. E é um livro de poesia, não é? É, essencialmente. Quando é que lançou? Já há alguns anos, lembro-me. Foi agora, foi ano passado. Ano passado? Foi. Foi ano passado. E E é uma coletânea dos seus melhores poemas. o Sr. Agostinho Castro me viu e algumas vezes vinha aqui, fomos amigos, e ele às vezes vem até aqui.
Senta-se aqui para beber um copo, como se costuma dizer. Claro. E conversar um bocadinho. E ele foi o autor. Disse, não, eu tenho de passar isso a limpo. Eu tinha tudo Em papel. em papel. Sabe como era o meu arquivo do papel? Era. As caixas das camisas têm a medida de um A4. No A4. E vai E eu ia escrevendo e ia pondo. colocando. Sim, sim. Encheu, outra camisa em cima. Era o meu arquivo. O senhor Delfim tem que deixar isso em herança a alguém, para guardar, não é? Que isso não se, é um legado que não se pode perder. Ficou o livro agora. Está tudo no livro. Tá. Tem aí umas coisitas por fora, É. mas já não são assim tantas como isso. Uhum. E também alguns dos que estão de fora. Uhum. Nem que saiam, não se perde nada. São as neiras. Exatamente, com as asneiras, isso. Não deve ser assim tão asneiras. O Sr. Delfim também tem uma ligação ao teatro, não é? Aliás, foi aí que eu o conheci, na APDC. Pois Como é que surgiu este capítulo na sua vida? foi a Carolina. A professora Carolina, não é? Está sempre a desafiar tanta gente que ela não para também. Carolina, a minha mãe, portanto, elas eram as duas, a Carolina e a Alice, e eram netas da tia Maria. E a avó era um bocadinho dura e elas vinham para baixo e a minha mãe penteava-as ali em casa dela. E ela, depois a Carolina foi crescendo, foi a Angola ou a Moçambique, ou não sei onde foi. Mas foi em Angola. Ela esteve. E veio e pronto. E eu agora, o Agostinho Castro. O senhor Agostinho Castro, faça favor. Que o respeitinho é bonito. É bonito. Ele disse, eu vou passar isto tudo ali. Passou. Ele se calhar tem lá mais coisas que eu tenho aqui. Sim, mas guardou-as. Ele guardou, tem aquilo tudo guardado. Mas estávamos a falar do teatro, lembra-se? Então, ele foi um dos autores do livro e a Carolina foi uma das autoras de eu ir para o teatro. E eu naquela altura, agora tenho Parkinson, não. Naquela altura eu Lembra-se em que ano é que foi? decorava, não sei bem que ano foi. Eu decorava tudo, tintim por tintim, uma facilidade. E sabe que o Sr. Delfim também tem uma voz muito boa, sabe? Eu tinha. E isso ajuda muito a transmitir. Eu, por exemplo, estava a ler, eu tinha essa facilidade. Eu, quando estava a dizer as coisas de cor, estava a ver o papel. Faz-te conta que estava a ler. Sim. Isso é uma qualidade incrível. Sim, sim. Era isso. É a chamada memória fotográfica. Exato. Fica com aquela imagem. Faz-te conta aquilo que estava lá escrito. Eu via aquilo. Ou seja, um dos seus ensinadores foi o professor Alberto Bastos também. Foi um grande amigo. Ainda aprendi muita coisa boa com ele. E foi um homem que me fez falta. Faz falta a muita gente. Acho Há dois indivíduos que me fizeram falta. Eu já não vou para a família, porque a família é normal, mas na vida real era o professor Gonçalo e era o Alberto. Eram os dois teios extraordinários. Eles também eram preferências, não é? Eles eram uma maravilha. Eu ainda hoje, quando se fala no Alberto ou no professor Gonçalo, fico um bocado emocionado. Fica comovido. Porque saudade, claro. eu comecei a habituar-me a não fazer nada sem pedir a opinião ao Alberto ou ao professor, conforme o género da coisa que fosse. E aprendi muita coisa boa. O Alberto parecia uma bola de vento no ar, parecia que não dava valor às coisas, mas era um homem de uma cultura bastante elevada. Assim, muito acima da média. Era. E de uma profundidade de sentimentos muito grande, não é? Era, sim, senhor. Era, sim, senhor. E depois exigia. Muito. Ele
Dava-nos uns berros. Dava-nos berros. Dava-nos uns berros. E era respeitado. É. Que ninguém arrebitava cachimbo, como se chama dizer, com ele. Eu agora nesta peça já não entrei porque sim, não me sinto já. Há fados para tudo, não é, senhora? Qual foi assim o papel que mais gostou de fazer? Tem assim alguma lembrança ou foram todos? Tenho a lembrança. O mais importante para mim foi Wolframia. Aquela peça de Wolframia. Foi uma coisa fora de série. E o padre Abassar, como é que chamavam? Questões de vizinhança. E fizemos aquele do... Também foi o pai de... Como é que se chamava? Pronto, não interessa. Era uma peça que eu era o pai e mais a filha, eram dois pobretas a fazer de ricos. E quem é que contracenava consigo nessa peça? Era uma rapariga das aulas de Mesquita. Ela era muito mais bonita que eu. Então era bom, porque assim faziam um equilíbrio ali no palco. Mas ela era extraordinária também. Só que tinha um problema. Era preciso, ela estava atrás nos bastidores, a gente tinha de ir chamá-la, porque a vida dela era jogar cartas. E era assim. Era uma boa viva, como se costuma dizer, não é? Mas foram bons tempos, não foram? Muito bons tempos. Educou-se muitas gerações ali também na PDC e continua a fazer-se. E misturava-se muitas pessoas, conhecia. E eu gostei de ver agora na despedida, eu fui lá e disse lá duas ou três palavritas e vi as pessoas emocionadas. Na despedida? Qual despedida, Sr. Delfim? Despedida do teatro. Quando você saiu do Quando teatro? eu fui anunciar que tinha chegado a minha vez. Já está emocionado outra vez, Sr. Delfim. É normal. Mas você nunca vai deixar de ser da família, sabe disso, não é? Estou convencido, mas eu achei importante as pessoas vieram cumprimentar-me E chorar. É porque eu ajudei lá logo. Não ajuda só, se me permite a minha opinião. Acho que o senhor ajuda, ensina, inspira e isso é muito importante para toda a gente. E para as novas gerações também, que possam ainda ter o privilégio de o conhecer um bocadinho melhor. Exatamente. É, Sr. Delfim. Há histórias que não podem ficar em silêncio, porque quando a memória desaparece, perde-se mais do que o passado, perde-se a alma de um povo. Obrigada por nos abrir a porta, a memória e o coração. Encontramo-nos na próxima história.